precisando de Deus. Nesta noite, fale através de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos, nós necessitamos. E eu creio que aquele que vem buscar a sua bênção vai levar. É assim que nós devemos estarmos com fé e confiantes, porque Deus está neste lugar e Ele falará ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus, graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Quero aqui agradecer a Deus por mais esta oportunidade, em primeiro lugar, de estar em sua presença. Glória a Deus. Logo em seguida, a liderança eclesiástica da igreja, evangelista Glória a Deus. evangelista Laine, Glória a Deus. que fizeram um convite para poder estar aqui nos alegrando Glória a e Deus. trazendo o alimento, a palavra de Deus para Glória a todos Deus. nós essa noite. Quero também aqui justificar a ausência da minha esposa, que na volta não pôde estar aqui conosco. Assim que nós já estávamos perto de sair do temporal, chuva, e nós só temos uma capa, né, praticamente uma capa e meia. E é bem fraquinha, e ela falou assim, não, você como vai ministrar a palavra, vá, né, diga que eu pedi perdão, né, os irmãos, a igreja. Glória a né, Deus. Mas eu não vou arriscar. E também ela está se recuperando da garganta. E falou assim que não queria arriscar esse dia assim pegando chuva para não piorar, para assim estar saudável 100% para ministrar, né, no encontro das senhoras, no chá das senhoras que vai haver durante a semana também, amém? Glória a Deus. Então, que Deus em Cristo Jesus abençoe ela também, que ela esteja curada para a glória do nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, tudo que aqui foi feito, tudo que aqui foi trabalhado, o Senhor, Ele me confirmou a palavra. Glória a Deus. Onde nós ouvimos aqui que nós devemos profetizar. E profetizar é você lançar uma palavra, é você crer e acreditar que, embora muitas das vezes o cenário não é favorável àquela condição na qual você se encontra, mas quando você entende que você tem que adorar a Deus, glorificar e exaltar, e lança uma palavra sobre o cenário na qual você está, o Senhor, Ele age. Não estou ainda 100% também na minha garganta, mas peço a ajuda da amada igreja enquanto estou ministrando a palavra de Deus para a misericórdia do Senhor. Você glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus, para que Deus venha ser glorificado. Então, já que nós devemos profetizar, como foi falado pela vida, né, do servo de Deus nesta noite, convido a amada igreja que possa abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, o verso 1 em diante. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1 em diante. Você que encontrar e localizar comigo Ezequiel 37, se coloca de pé em reverência à palavra de Deus, para que nós venhamos a ouvir o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 1. Os irmãos encontraram? Amém? Ezequiel 37, primeiro, assim está escrito a palavra de Deus. Veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e o cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e lhes cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha,
venha dos quatro cantos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, O Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, e formaram um exército, um enorme exército. Somente até aqui. Você que teve essa palavra, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, culto de sexta-feira. Glória a Deus. Culto de unção e oração. Aleluia. Um culto que, quando se nós tivermos um olhar espiritual para analisar as circunstâncias na qual nos rodeiam, ele é um culto que exige de nós uma preparação a mais. Uma preparação a mais no que diz respeito a posicionamento. Um posicionamento onde desde o dia que você levantou a mão e aceitou a Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida, você declarou ali no mundo espiritual que vai fazer parte da família de Cristo que vai morar aos céus. E quando nós estamos nessa posição, onde na qual o Senhor nos chamou para uma posição de batalha, uma posição de guerra, o Senhor, Ele trata conosco em diversas formas e metodologias, mas quando nós estamos na posição, preparados, o Senhor, Ele traz em nós grandes experiências. Fiz essa introdução para que você mergulhe comigo em uma linha de raciocínio nas grandes experiências que este rapaz, homem de Deus conhecido como Ezequiel, pôde vivenciar. Nós olhamos em um contexto bíblico de Ezequiel 37, onde o título da minha diz a visão de um vale de ossos secos. Antes de entrar nesse versículo primeiro, Ezequiel ele era um homem que tinha intimidade. Ezequiel ele era um homem que, quando buscava a face do Senhor, o Senhor trazia a Ezequiel visões para que viesse a ser boca de Deus naquele momento, para falar com o povo de Israel aquilo que Deus tem a preparar e a fazer através daquela vida daquele servo. E quando nós olhamos para cá, nós vemos o povo de Israel, após sair do exílio babilônico, após ser, digamos, liberados daquele tormento, o povo de Israel, ele passou por uns certos altos e baixos, ou seja, no lugar daquele povo ter saído, como foi liberado de um contexto de prisão, de um contexto de idolatria, no lugar daquele povo ter se rendido aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos pés do Senhor Deus, aquele povo muitas das vezes ficou balanceado. Como assim, pregador balanceado? Muitas das vezes aquele povo, ele ficava lembrando no seu coração, nos momentos que estavam adorando outros deuses. Lembrava no seu coração, trazia consigo a memória, a vida que ele tinha de adoração a deuses pagãos e não ao Senhor soberano que está no céu. E devido a essas lembranças, devido, em outras palavras, as raízes não serem quebradas, as raízes não serem arrancadas do mundo da idolatria, aquele povo pereceu na fé. Aleluia. De um tal estado, aonde aquele povo não tinha vontade de orar, aonde aquele povo não tinha vontade de buscar a Deus, aonde a casa de Israel estava cada dia vindo em decadência, e o Senhor ali vendo aquela situação, mas tudo o que acontece na vida do ser humano, o Senhor lhe permite de uma certa forma, para que o ser humano venha a entender que de longe de Deus o ser humano não é nada, de longe de Deus o ser humano não é ninguém, mas ao lado de Deus o ser humano tem tudo, ao lado de Deus o ser humano tem vida, ao lado de Deus o ser humano tem significado na sua vida, ao lado de Deus o ser humano encontra um propósito em cima desta terra, ao lado de Deus o ser humano encontra solução e direcionamento para vossas vidas, para que o nome de Deus venha a ser glorificado através de vossas vidas. Então segue nessa linha de raciocínio. Após a casa de Israel entrar em decadência, aquele povo largar os caminhos do Senhor, o Senhor pega Ezequiel pela mão em visão, como o versículo 1 nos diz, que veio sobre mim a mão do Senhor, ou seja, veio sobre ele, em Ezequiel, um arrebatamento em espírito, onde Deus quis tratar algo com aquele profeta para passar para aquele povo. Glória a Deus. Mas antes de passar para ele, Deus queria tratar com o profeta algo no íntimo dele. O Senhor queria tratar com o profeta a dor que a casa de Israel estava passando. Porque, meus amados irmãos, tem uma diferença entre você até mesmo falar algo para uma pessoa sem conhecer a dor que ela está passando.
Existe uma certa diferença onde você fazer algo pelo seu próprio querer, algo pela sua própria inteligência, algo pelo seu próprio impulso, mas sem direção por Deus. Mas tem uma grande diferença entre você algo sentindo a dor do que o outro passou, entre você fazer algo, mas já sentindo aquilo que pode entrar e favorecer a vida dele. Existe uma diferença entre você estar na posição de Deus para você fazer algo na vida do ser humano, mas você falar assim: eu vou fazer, mas eu sei que haverá fruto, eu vou fazer, mas eu sei que haverá solução, eu vou fazer, mas eu sei que haverá a saída. Sabe por quê? Porque você sabe aquilo que o outro está sentindo. E nesse contexto, quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, Ezequiel viu ali no meio daquele multidão, no meio daquele cenário, um cenário desproporcional, onde o povo de Israel estava passando. Oh, aleluia. Como assim, pregador, clareia mais para a nossa mente? Eu vou te explicar. Ezequiel viu ali um vale, estudando um pouco, alguns estudos nos ensinavam que era um vale onde tinha muito ossos secos. Mas Ezequiel não viu apenas assim de cima para baixo, não. Ezequiel passou no meio deles. Isso me faz a pensar que aonde Ezequiel passava, eu imagino Ezequiel sentir uma dor dentro de si, como se queria dizer assim: meu Deus, para que isso? Meu Deus, como que isso vai ter vida? Meu Deus, como que terá uma direção? Como que terá uma saída? Meu Deus, o que eu posso fazer? Mas Deus permitiu que o profeta passasse pelo meio para sentir o que a casa de Israel estava passando naquele momento. E quando nós olhamos para cá, o Senhor ele faz uma pergunta para Ezequiel muito ousada. Como assim, pregador? Que pergunta foi essa? Quando Ezequiel, após passar pelo meio do vale, vê todos aqueles ossos ali secos, sem nenhuma solução lógica humana nenhuma, o Senhor ele faz uma pergunta: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Qualquer um de nós que estivéssemos na posição de Ezequiel, ao lado de Ezequiel, de maneira nenhuma, por mais que nós podemos ter fé, nós poderíamos assim arriscar e dizer: não, Senhor, vai ter. Não, Senhor, pode ter vida. Não, Senhor, vai dar solução, vamos ver o que acontece. Mas tem uma diferença, irmão, quando tem um crente cheio da presença de Deus. Tem uma grande diferença onde tem um servo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma grande diferença quando o servo do Senhor ele se posiciona. Aleluia. Tem uma grande diferença onde o servo do Senhor ele busca Deus, sabe para quê? Para quando chega no momento de um vale ele saber o que fazer. Tem uma grande diferença que quando o servo de Deus busca a presença do Senhor, se preenche do Espírito Santo, busca cada dia mais a face do Senhor, tem uma grande diferença. Ele encontra vida onde ninguém poderia dar solução, ele encontra uma saída onde ninguém poderia dar mais uma voto de confiança, onde todo mundo até mesmo deixou de acreditar, deixou mesmo de dar solução. Mas quando tem um servo de Deus que é cheio da presença do Senhor, ele diz: isso é um vale, mas em nome de Jesus terá solução, em nome de Jesus terá vida, em nome de Jesus terá um novo caminho, em nome do Senhor Jesus terá uma nova chance. Sabe por quê? Porque você já tem intimidade com o Senhor. Quando nós olhamos para cá, Ezequiel, que não é bobo nem nada, ele falou assim: Senhor Deus, Tu o sabes. Realmente Deus sabia. Só que o que Deus queria tratar com Ezequiel era no interior. Então eu imagino Deus falando assim: Ezequiel, já que é eu que sei, então já que é eu que sei que tudo pode ser possível aquele que crê, como já foi falado nesta noite, faz o seguinte, Ezequiel. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abre a tua boca. Eu imagino Ezequiel falando: por quê, Senhor? Para quê? Abre a tua boca e profetiza. Você entende o poder dessa palavra? Você entende o poder de você liberar uma palavra de bênção no meio da tua casa? Você entende o poder da palavra, onde você vê o caos acontecendo, onde você até mesmo vê algo que no olhar humano não tem solução, não tem saída, mas que quando você libera uma palavra de vida, algo no mundo espiritual acontece. Você crê que quando você libera algo de bênção sobre a tua vida, dentro da tua casa, da tua família, o Senhor está contigo. Você consegue compreender que nesta noite o Senhor nos convida a nos colocar em uma posição de soldado de exército de Cristo, para se encher da presença dEle. Sabe para quê? Para que nós cheguemos dentro da nossa
nossa casa, dizer canal de bênção, profetizar, declarar que o nome do Senhor será glorificado, aonde nós chegamos, onde é uma situação diversa, aonde o mundo não tem, onde o mundo não dá mais uma saída, mas quando você tem a presença de Deus consigo, você vai começar glória a a Deus, profetizar. cremos ao Senhor. Ele Aleluia. diz: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu imagino, após Ezequiel liberar essa palavra, após Ezequiel liberar essa palavra, Ezequiel mostrando a obediência a Deus. Porque, meus amados irmãos, é muito fácil obedecer a Deus quando tudo vai bem em nossas vidas. É muito fácil ter obediência a Deus quando a nossa condição financeira está estável, onde toda a nossa família está na presença de Deus. É muito fácil obedecer a Deus quando na nossa casa não falta o pão. É muito fácil obedecer a Deus quando tudo está conspirando para o bem. Mas sabe como é que tem um verdadeiro adorador na presença de Deus? Está faltando em casa, mas Deus é fiel. Oh, aleluia. A carteira está vazia, mas o Senhor vai prover. Glória a Deus. Está passando o vendaval contrário, o vendaval que não está mais se acabando, mas o Senhor vai cessar. Está acontecendo algo que eu não estou entendendo por que está acontecendo, mas se eu clamar no nome de Jesus, algo vai acontecer. Sabe por quê? Porque foi dito nesta noite que há poder no nome de Jesus. Há poder, meu amado irmão, para você profetizar na tua casa. Há poder para você profetizar na tua família. Há poder nesta noite, se você abrir a boca para declarar nessa noite e tomar posse desta palavra em nome de Jesus, o milagre pode estar chegando na tua casa. Eu quero te dizer uma palavra direcionada por Deus. Nesta noite o Senhor te chama para profetizar. Nesta noite o Senhor te chama para tu ser coluna de fé na tua casa. O Senhor te levantou, mulher de oração, para tu ser coluna dentro da tua família. O Senhor te levantou para tu ser um canal de bênção, para que através da tua vida você abrir a boca e lá fora e profetizar no nome de Jesus e algo acontecer. Mas sabe como é que isso vai acontecer? Como um pregador, quando você decide estar na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e glorificado, Deus de Israel, seja teu santo nome. Aleluia. Glória. Imagine um cenário. Aleluia. Imagine um cenário onde uma pessoa está passando. Nesse cenário vê pessoas mortas, mas não é mortas fisicamente. Morreu, acabou, não, mortas espiritual. Aleluia. Quantas pessoas, o Espírito Santo me traz nesse momento a lembrança. Quantas pessoas um dia já louvaram, um dia já ministraram. Quantas pessoas um dia estavam sendo bênçãos no caminho do Senhor. Aleluia. Mas porventura a fé esfriou. Porventura deixou de acreditar. Eu não estou dizendo isso, eu não estou criticando não em cima do altar do Senhor. Deus sabe o temor que eu tenho a Ele. Mas sabe por quê, irmãos? Porque uma vida é valiosa para Cristo. E o inimigo ele é sagaz, ele tenta todo o tempo tragar. Mas quando uma vida ela passa por uma turbulência, quando uma vida ela passa por algo que não está mais encontrando forças, o Senhor ele nos envia, não para que nós venhamos ver como o estado da pessoa está, mas Ele nos envia para declarar assim em nome de Jesus. Tu estarás sendo restaurado agora. No nome de Jesus, tu estarás sendo curado agora. No nome de Jesus, a tua família está sendo alcançada agora. Tem alguém aqui nessa noite que crê nessa palavra? Tem alguém aqui nessa noite que pode levantar a mão para tomar posse e declarar em nome de Jesus que você será uma profetisa dentro da tua casa, que você será uma profetisa dentro da tua família. O Senhor quer renovar crente aqui nesta noite, irmão. O Senhor está querendo te encher da presença para que você venha ser o Ezequiel para profetizar em nossas vidas. Nesse momento, quantas e quantas vidas não estão descendo a sepultura, quantas e quantas vidas não estão perdendo a salvação, e por nós como igreja do Senhor nós poderemos fazer. Sabe qual é o conselho, a direção, como homem de Deus eu posso te dar? Te coloca na posição para quê? Para você ser um Ezequiel, para levantar a mão e profetizar e o milagre de Deus acontecer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, nós cremos. Irmão, tem um segredo Aleluia. no crente pentecostal. Aleluia. Quando você vê um crente dando glória a Deus, aleluia, não vai dizer que ele quer se achar menor, porque tem algo de Deus na vida dele. Aleluia.
Glória, glória, Quando o glória. crente pentecostal vai entender isso aqui que eu vou falar, preste atenção. Você vai entender. Ezequiel foi para o vale, sim ou não? Sim. Ezequiel viu pessoas mortas espiritualmente, sim ou não? Sim. Ezequiel ouviu a voz do Senhor para ele profetizar, sim ou não? Sim. Ezequiel profetizou, sim ou não? Ezequiel profetizou. Poderia ele ter profetizado, o Senhor ter acordado ele? Não, eu tive um sonho, profetizei, vai acontecer. Mas sabe o que acontece? Quando você profetiza, há algo no mundo espiritual que acontece. Oh, aleluia. Glória a Há Deus. algo no mundo espiritual que quebra cadeias, aonde você não vê. Sabe por quê? Porque você é ser humano. No dia que Deus abrir o teu olho espiritual, você vai ver a guerra que é para que uma palavra não seja lançada. Glória a Deus. Você vai ver a guerra que é para que esse culto venha a acontecer. Aleluia. Você vai ver a guerra que acontece quando você decide se posicionar, a batalha que acontece para você desistir. Aleluia. Me Glória a prova Deus. na Bíblia, então vem aqui que eu te mostro. Aleluia. Versículo de número 7. Então profetizei, ou seja, ele obedeceu, como havia sido ordenado. Amém, glória a Deus. Só que ele diz: enquanto eu profetizava, enquanto ele lançava a palavra, enquanto ele declarava, enquanto ele era instrumento usado por Deus, sabe o que estava acontecendo no mundo espiritual? Porque o pregador me mostra. Houve um ruído, Aleluia. houve um barulho de Glória, ossos. glória, glória, Estão glória. entendendo a palavra? Houve um barulho acontecendo que batia um contra o outro. A medicina, as ciências, até mesmo alguém tenta explicar. Eu desafio qualquer cientista na face da Terra a tentar explicar isso. Aleluia. Cientificamente falando, não consegue, sabe por quê? Porque as coisas de Deus, irmão, só quem vive para entender. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele diz: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, o caroço ao seu Deus. Glória a Deus. Quantas vezes você abriu a boca e liberou uma palavra de bênção, até mesmo se esqueceu, mas um milagre aconteceu. Aleluia. Quantas vezes você liberou uma palavra dentro da tua casa e disse: eu não estou entendendo, mas Deus está no controle, você deixou de lado e um anjo do Senhor agiu. Quantas e quantas vezes o inimigo lançou algo para tentar te desistir da presença de Deus, para te tentar desanimar, você dobrou o joelho, clamou e o Senhor agiu. Quantas e quantas vezes o Senhor não te acordou pela madrugada, para que você venha tomar uma posição, você não obedeceu e algo aconteceu. Pregador, eu não vi, mas você é ser humano, mas deixa eu te dizer, sua família está bem, glória a Deus, foi por causa da sua fé. Você teve livramento, glória a Deus, sabe por quê? Porque você profetizou. Quantas vidas, meus queridos, não estão sendo livrados da mão do maligno, quando nós não decidimos se posicionar. Mas nesta noite o Senhor está buscando aqueles que querem se posicionar na presença. Eu quero saber quem quer se posicionar nesta noite. Eu quero saber quem vai sair aqui cheio para profetizar em nossas vidas, para que o milagre do Senhor venha acontecer. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Pregador, isso aqui é muito pouco, eu quero mais, me prova. Aleluia. Me prova que cadeias podem ser quebradas se eu adorar. Prova, lembra-te de Paulo e Silas. Oh, aleluia. A Bíblia nos ensina em Atos dos Apóstolos Aleluia. que aqueles dois Glória a servos de Deus. Deus foram presos por amor à palavra, lançados em um cárcere interior no mais profundo. Aleluia. E naquela época, a partir das 10 horas da noite, toda atividade de cadeia ali era cessada. Luzes que eram através de tochas eram apagadas e só tinha ali o silêncio e a escuridão. Um cenário apropriado para uma pessoa desistir. Um cenário apropriado para uma pessoa tirar a vida. Um cenário apropriado para uma pessoa parar de crer nas promessas de Deus. Mas aquele a quem teve experiência com o Senhor nunca mais poderá largar aquilo que viu, que sentiu e que recebeu. Quando Paulo e Silas presos, acorrentados, eu imagino Paulo olhando para Silas, não, Silas, cara, eu estou todo quebrado, machucado, cortado, cheio de dor, mas eu estou sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas, eu estou sentindo vontade de orar. Aleluia. Silas olha para Paulo e diz: Paulo, pois é de Deus, pois eu estou sentindo vontade de louvar. Faz o seguinte. Aleluia. Glória a Deus. Entender. Oh, aleluia. Faz o seguinte, Silas. Já que eu e você estamos presos, já que eu e você levamos uma surra, já que
glória a Deus. Sabe por que foram soltas, irmão? Porque ali tinha duas pessoas que decidiram crer e acreditar que Deus pode fazer. Glória a Deus. E quando aqueles homens de Deus buscavam ao Senhor, quando aqueles dois homens de Deus buscavam ao Senhor Jesus, o milagre ali aconteceu na vida deles. Cadeias vieram abaixo, correntes foram quebradas e o Senhor agiu. Trazendo para o nosso contexto, quando Ezequiel profetizou, viu o milagre acontecer. Aleluia. Só que quando ele viu aquele milagre acontecendo, aquelas pessoas sendo reestruturadas, faltava neles ali a vida. Ele falasse, meu Deus, falta algo. Mas o Senhor falou, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Quando ele profetizou, a Bíblia nos ensina que algo aconteceu de novo. Aleluia, glória a Deus. E quando ele terminou de profetizar, ali um grande exército se levanta. Aleluia. Trazendo um pouco para a nossa vida, aplicando o contexto bíblico em nós. Sabe o que é que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra? Que nós devemos profetizar para a nossa vida estar estável com o Senhor. Quantos sonhos não estão sendo enterrados, quantas famílias não estão sendo destruídas, quantas e quantas pessoas não estão cheias de laços do inimigo. Mas se nós profetizarmos, se nós declararmos, se nós clamarmos nessa noite, cadeias serão quebradas, maldições serão quebradas, aquilo que não pertence a Deus será lançado por terra. Só porque você está aqui dando glória e honra para Deus, o Senhor livrou a tua casa. Só porque você está aqui obedecendo a Deus, o Senhor deu livramento da tua família. Só porque você está aqui obedecendo a palavra de Deus, o Senhor está visitando os teus. Só porque você está aqui obedecendo, buscando, glorificando a Deus, o Senhor está agindo na tua casa, no meio da tua família. Mas o que o Senhor nos ensina nesta mensagem é que nós todos os dias nos devemos estar na posição. Quando o Senhor nos chamar, o Senhor achar um crente cheio da presença de Deus, cheio da unção do Senhor, cheio da graça divina, para que mais vidas venham ser alcançadas pela palavra. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. E Ezequiel precisou passar por um vale para entender o milagre de Deus. Eu quero te dizer que o vale que um dia você esteja passando, que um dia que você passou, ou que porventura você poderá passar, esse vale não é para te matar, esse vale não é para te parar, esse vale não é para te fazer deixar de acreditar que Deus está contigo. Esse vale é para que você venha crescer espiritualmente falando. Aleluia. Esse vale é para que você venha aprender a estar na presença do Senhor. Esse vale é para que você venha entender que se você estiver na prova, mas estiver segurando na mão de Deus, algo vai acontecer na tua vida. Aleluia. E que essa palavra, de alguma maneira, venha edificar a nossa fé. Que nós possamos acreditar todos os dias que se nós lançarmos uma palavra sobre nossas vidas, algo vai acontecer. Aleluia. Que essa mensagem venha fortalecer tua vida, fortalecer tua fé, que você todos os dias venha acreditar no Senhor. Até aqui que manda falar ao Senhor, e que eu quero agradecer esta oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, exaltado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Quero louvar a Deus por a vida do diácono Nael, a vida da irmã Laís, os nossos irmãos, o povo de Cristo, a qual adora o Senhor Jesus Cristo ali em Cancelas. E hoje ele está aqui conosco. Que palavra maravilhosa, a qual falou profundamente a igreja do Senhor. Quero louvar a Deus também por a igreja de Boa Esperança, por cada irmão em Cristo Jesus que está conosco aqui nesta noite. Quero já convidar todos os irmãos em Cristo Jesus para amanhã estar conosco, ir para a cidade de Nova Russas, onde vamos estar ali juntos num propósito só, profetizando, orando para que as cadeias venham se quebrar, para que as muralhas venham cair, para que o Espírito Santo do Senhor esteja convencendo ali na noite de adoração, a qual vamos estar ali amanhã, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo pelos 31 anos da Igreja Batista Monte da Fé, ali na cidade de Nova Russas. Amém? Pastor Alex, juntamente com a pastora Jaqueline, já nos mandou
convite para que a gente possa estar juntos ali, adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém, amados? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por ter aqui, Ele tem nos sustentado, e também domingo, né? A irmã Valnice vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, a qual congrega conosco ali na congregação de Morros. Domingo ela vai trazer uma palavra também aos nossos corações. Já peço também oração por a vida da irmã Valnice. Amém? Quero convidar o diácono Naé para fazer esta oração final, agradecendo a Deus por esse culto, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, queremos ao Senhor Deus ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Nesse momento, Senhor Jesus, queremos te agradecer, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar tendo, meu Deus, a oportunidade de estar em Sua presença, fazendo este culto para a honra e a glória do Senhor. Pai, obrigado por cada vida, Senhor Jesus, que veio nesta noite ouvir a Sua palavra, que veio se alegrar em Sua presença. Quero te pedir, ao Senhor, abençoa cada um dos irmãos, aqueles, meu Pai, que vieram, aqueles que porventura não puderam estar, meu Pai, presente nesta noite, que o Senhor também visite da mesma maneira. Pai, abençoa, meu Pai, nossas vidas, da mesma maneira como o Senhor, meu Pai, nos trouxe em paz, guardado, protegido debaixo de Suas mãos poderosas. Que o Senhor também nos leve, Senhor, meu Deus, protegidos debaixo de Suas mãos de poder. Que o Senhor nos dê, meu Pai, uma restante de noite abençoado, que descanse em Sua presença. Que o Senhor nos abençoe todos os dias, meu Pai, pois confiamos, Pai, no Senhor. Pois aqui, meu Pai, nós oramos, te agradecemos, encerrando este culto para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os amados, fecharem os vossos olhos e façam assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas de novo agradecem ao Senhor. E a paz, Senhor Jesus, ao seu irmão e ao visitante dessa noite. E amanhã, às 18 horas, o carro do Senhor Elias já está aí. Aqui nós vimos juntos no propósito só, adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Amém, amados?